Dia a todas, estamos continuando com o nosso Café com Reflexão. O tema da semana é superando obstáculos, e o tema de hoje, a força do apoio e da comunidade. Hoje, 8/8/2025, uma sexta-feira abençoada, foi muita chuva nessa noite. E quem vai estar ministrando sobre as nossas vidas é ela, Lúcia Castro. Com você, lindona. Bom dia, maravilhosas. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que seja um dia extraordinário. E ontem parei para dar uma estudada, né, nesse tema e refletir sobre a minha vida, né? Como isso aqui é real e prático nas nossas vidas. E nós precisamos estar atentos, porque essa ajuda sempre vem, só que nem sempre você acolhe como deveria. Então, o nosso tema, perdão, superando obstáculos, e o subtema, a força do apoio e da comunidade. E o nosso versículo está lá em Eclesiastes 4:9, que diz assim: dois são melhor do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Vou ler aqui na versão da minha Bíblia também. 4:9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Esse tema, ele traz luz a quanto é importante nós termos um apoio, um auxílio, uma ajuda de outra pessoa. Você compartilhar. Agora, um pouquinho antes de entrar, estávamos até conversando entre nós aqui, sobre férias, como é importante tirar férias. E aí a gente, não, mas o empreendedor não tira férias, né? Só que se tivesse uma outra pessoa para auxiliá-la dentro do que ela faz hoje, com certeza esse tirar férias seria organizado e seria possível. Então, assim, tem as vantagens, né, de você ter alguém dentro daquela função que você exerce para te auxiliar. Aqui, no caso, como empreendedora, né? Nós estamos trazendo para esse nível aqui a nossa conversa. Como empreendedora, melhor ter alguém para auxiliar, porque aumenta a renda, isso é bíblico, né? Aumenta o ganho, aumenta a renda. E também divide as responsabilidades e você consegue ter ali os seus momentos de descanso também. Porque nós não somos uma máquina. Uma hora o nosso corpo vai pedir esse descanso. E quando você empreende sozinha, é muito mais desafiador. Muito mais desafiador. Dentro da minha área, o que acontece é que eu ainda não encontrei alguém que trabalhe com o que eu trabalho, para a gente compartilhar. Aí, não seria possível a outra pessoa fazer essa substituição, porque ela não executa exatamente aquilo que eu executo. Então, haveria uma incompatibilidade aí. Mas é algo a se pensar, que quando você tem alguém que pode compartilhar, que detém aquele conhecimento, que já tem aquela prática do que você faz, com certeza vai fazer muita diferença para a tua qualidade de vida, para você não se sobrecarregar. Empreender pode ser uma jornada solitária, mas na força da comunidade, do apoio mútuo, elas são fundamentais para preservar. Eclesiastes 4:9, ele nos lembra da colaboração, o apoio entre pessoas são essenciais. No empreendedorismo, ter uma rede de apoio, seja amigos, familiares ou colegas de trabalho, nos dá motivação e os recursos necessários para superar os obstáculos. Também ter esse empreendedor, essa empreendedora, ter aquelas pessoas que dão um apoio, né, que contribuem, que trazem uma palavra. Com certeza você tem aquela pessoa que te dá um conselho, que é do meio, que entende
o que você está fazendo e consegue de fora olhar a tua vida e te dar um direcionamento. Isso também nós temos que estar muito abertas, né? Porque quem vê de fora vê melhor, muitas vezes, uma situação que você não vê saída, porque você está olhando só de forma reta. E aquela pessoa não, ela te olha num ângulo de 360. E aí ela consegue te dar um direcionamento, te apoiar, te trazer uma estratégia melhor daquela que você está usando. Então, o ouvir o outro também é importante, né? E principalmente se é um empreendedor conversando com outro, porque já teve as experiências, já testou estratégias, teve estratégias que funcionaram, teve outras que não deram certo, e ele já traz aquela experiência para você ali. Então, essa visão, essa permissão que você, como empreendedora, pode conceder, ajuda muito, flui muito dentro do trabalho. Então, nós precisamos compreender e ficar atentas, né? Outro fato que o empreendedor tem que olhar, que ele precisa de conhecimento, de formação, de conhecimento, fazer um empilhamento ali de conhecimentos e experiências. Não tem como um empreendedor ele se limitar a estudar, a crescer. Se ele fizer isso, ele vai parar no tempo, ele vai ficar para trás. E todo aquele potencial que você vê, ou que ela tem, né, vai ficar diminuído com o passar do tempo, porque ela não se atualizou, não seguiu, não avançou. Então, essa busca, ela é constante, ela precisa ser constante. E tanto como um empreendedor, né, como empresa, mas também como pessoa, nós temos que reaprender algumas coisas na nossa vida, né? Eu atendi uma cliente ontem e nós estávamos conversando sobre uma amiga muito especial, essa pessoa muito inteligente, muito esforçada dentro do trabalho. E para mim, Lúcia é uma referência, tanto é que eu a escolhi para ser minha orientadora, tanto no trabalho de conclusão da graduação, quanto no meu trabalho de conclusão da pós-graduação. Foi ela. E ela é top, para mim é uma referência. E só que se perdeu no tempo. E o que travou um problema gravíssimo e crônico no relacionamento que ela tem, parece que agora chegou ao fim, e, e ela estacionou, assim, dentro da nossa profissão, de não fazer um mestrado, de não fazer um doutorado, de não fazer uma atualização, de não fazer uma publicação, mesmo sendo convidada, mesmo sendo ali incentivada por amigas, se fechou, se fechou. E isso atrasou a carreira dela. Ela foi limitada, a pessoa que já teve cargos de liderança, hoje está só como docente. E, enfim, mudou a situação por conta da falta de preparo mesmo, né? Então, nós temos que estar com a mente aberta sobre isso. Gente, o mercado, ele anda numa velocidade que é incrível, e se a gente não se atualizar, a gente fica para trás. Então, escolha as mesas que você vai sentar, escolha as pessoas que podem te mentorar, que podem te orientar, busque conhecimento dentro daquela área que você acha que necessita nesse momento, pergunta para as pessoas o que precisa, isso é importante, de ter esse olhar amplo, né? Ontem nós tivemos um primeiro encontro de um projeto que eu entrei, chamado Pet SUS. De verdade, eu não tinha nem dimensão do que era o projeto, sabia que envolvia os cursos de saúde, dentro da Amazônia e tal, e também a parte de rede de computadores. Então, o que o programa vai trabalhar? A digitalização na área da saúde. Então, programas, aplicativos, vamos usar muita IA,
E eu não parei ainda para estudar IA. E para estar nesse projeto, eu já sei que eu vou ter que sentar e estudar sobre IA, porque é sobre isso que eles vão buscar criar programas, aplicativos, ferramentas para utilizar dentro daquelas comunidades, muitas vezes muito remotas, e ter esse recurso através do Starlink, né, onde já for necessário colocar para ter acesso à internet e a saúde chegar a essas comunidades mais longínquas. Então, é uma área da minha vida que eu já sei que eu vou ter que estudar, não tem jeito. A necessidade bateu a porta, né? Já ouvi alguma coisa, já participei de umas 2 mentorias, assim, muito rápidas, né? Mas precisa aprofundar. E é ter essa cabeça, o empreendedor, ele precisa estar aberto para isso também. É fazer a mesma coisa de forma diferente, o resultado vem de forma diferente. As pessoas, o tempo mudou, o que prende as pessoas, a atenção das pessoas mudou totalmente. E se a gente resistir, quanto mais resistir, você vai ficando para trás. Não tem como crescer, não tem como avançar. Porque antes, por exemplo, as pessoas assistiam televisão, hoje não mais. Hoje elas vivem com o celular na mão, então não adianta você querer oferecer o seu produto certo, maravilhoso, pronto, pelo canal errado, pela forma errada. Então, estar aberto a essas inovações é importante. Quando a palavra de Deus ela fala que 2 é melhor que um, é no sentido de, de, de entender que nosso corpo cansa também. O nosso corpo ele precisa ter esses momentos de descanso e de desfrute. Então, faz-se necessário dividir a carga, né? Dividir ali. E nós sabemos que quando 2 ou 3 pessoas se dispõem a fazer algo, esse resultado ele chega muito mais rápido. Por quê? Uma das coisas que desanima o empreendedor pelo meio do caminho é a falta de resultado. Nós buscando, sim, o lucro, o resultado, não tem como. Ninguém empreende só por amor. O amor não paga a conta, né? Não paga energia, não paga a tua internet, não alimenta as crianças. Então, temos que ser práticos quanto a isso. Então, esse apoio mútuo é para que aquela pessoa ela se permaneça firme, o desânimo não bata a porta, para que esse resultado venha dentro de um processo de mais velocidade. E quando vem dentro desse processo de maior velocidade, aquilo dá um motivo para ela continuar, aquilo ativa ela para que ela possa continuar e perseverar. Porque todo negócio ele tem, e todo empreendimento, ele não, geralmente a regra inicia, leva um tempo para subir. Então, esse tempo que quem olha de fora está parado, ou desceu um pouco, é um processo ali de probatório, né? Para poder a pessoa subir. Só se o cara descobriu algo fantástico, né? Eu vi um vídeo essa semana e era dona de uma doceria e como era recente, estava tendo aquele processo de divulgação e tal. E aí ela entrou na onda do morango do amor. Ela fez esse vídeo até agradecendo, chorando mesmo, porque era o que estava salvando o empreendimento dela, porque ela ainda não era conhecida no bairro, ainda não conseguia ter uma boa divulgação entre os vizinhos ou nas redes sociais. E como veio o Morango do Amor, para ela, assim, foi o que salvou a pátria do negócio dela, né? Conseguiu fazer, divulgar, deslanchar e, e se firmar financeiramente, ou pelo menos dar uma estabilizada ali das finanças. Para ela fez muita diferença nesse início. E tem muito isso dentro dos negócios. Quem empreende já sabe disso, ele não pode se iludir,
ele não pode se frustrar com isso também, né? Enfim, se de primeira ele não deslanchar, porque não é assim. Existe um processo, um tempo, leva um tempo para isso. Então, para ela ali foi muito bom a ajuda que ela recebeu, as indicações. Deus não nos criou para carregar sozinhas os fardos do dia a dia, viu, Janimar? A solidão no empreendedorismo pode minar a nossa força, obscurecer a nossa visão e nos fazer acreditar que somos incapazes. Mas quando temos alguém ao nosso lado, seja para ouvir, orar, dar conselhos, apenas estar presente, nos tornamos mais resilientes. Estamos falando aqui de conexão, né? Seja uma pessoa que está trabalhando junto, ou ser cercada de pessoas que podem te incentivar dentro do seu trabalho. Porém, quando se fala aí de pessoas que exercem, oferecem, né, os mesmos serviços, o que a gente vê muito não é isso, mas sim concorrência acirrada, e enfim, a pessoa acaba se fechando para o mundo dela e, e não cresce, né? Não evolui, porque ela tem muito receio de que outra pessoa possa prejudicá-la. Passei por uma situação assim, mas não deixei de conversar com as pessoas que eu converso, de trocar figurinhas com meus colegas, principalmente da pós, que me auxiliam muito dentro dos diagnósticos, dentro das orientações, né, que faz a diferença. Por mais que alguém me feriu, não vai me bloquear e impedir de eu conectar com outras pessoas, de analisar uma sugestão feita, enfim, de estar aberta para as novidades, para o novo, para aquilo que pode contribuir ali com o negócio. A colaboração traz resultados multiplicados. Onde uma mulher vê dificuldade, a outra pode ver uma solução. Juntas criamos pontes, não muros. O apoio certo nos ajuda a manter a fé e a perseverança, mesmo quando o caminho se torna desafiador. O versículo nos lembra que há recompensa no esforço conjunto. Não subestime o poder de uma conversa com propósito, de uma parceria alinhada, de uma oração compartilhada. Deus se move onde há unidade. Nós podemos, sim, ter parceiras. Eu tenho um caso recente, né, de uma amiga, ela é enfermeira, ela é obstetra, e ela resolveu se dedicar à parte de estética. Começou a fazer uns cursos, preenchimento labial, fez um de rinoplastia, e começou a praticar, né, a ofertar esse serviço, e ela tentou uma parceria com uma pessoa em comum, só que não fluiu, inclusive ela pagou um aluguel aí de 1 ano, e poucas vezes usou a sala, mas porque a pessoa não viu ela como uma parceira, viu ali como alguém só para contribuir no aluguel. E aí, nessa busca dela, encontrou uma outra pessoa, que fez totalmente diferente, trouxe ela para junto, e compartilham serviços, né, indicações de clientes, e ela se firmou na outra clínica e está lá fluindo, né, que até compartilhou que está só potencializando o negócio, agora mais com a parte do digital, e é sobre isso. Mesmo ela tendo uma péssima experiência anterior, não a bloqueou para uma nova experiência, que tem dado muito certo, muito certo. E como ela estava bem nesse início de prática ainda, a outra parceira, que é a atual agora, auxiliava ela nos procedimentos, né, dava uma dica, uma orientação, isso deu mais segurança, e hoje ela atua de forma mais independente. Então, isso faz diferença também, né?
para quem está iniciando, principalmente. Dentro da aplicação prática, nós temos algumas sugestões, tá? Identificar 2 ou 3 pessoas com quem você pode caminhar no seu propósito de empreendedora. Mulheres que te edificam, te desafiam a crescer. Segundo, marque uma conversa com uma dessas pessoas, uma troca de experiência. E, e se conectar sempre a um grupo de empreendedoras, né? Tá? Estar conectado. Aqui no Instituto a gente já até cogitou essa possibilidade de termos um grupo voltado só para o empreendedorismo, para divulgação, para as ações, para crescimento mesmo, né? Parcerias. Vamos amadurecer essa ideia, mas assim, de uma forma em geral, hoje, a gente consegue, né, sugestionar, orientar, dar essa ideia, às vezes a colega não está enxergando. Então, quando a gente olha de fora, fica muito mais fácil você dar uma indicação, uma orientação para o crescimento daquela pessoa, a expansão do seu negócio. Então, é essa mensagem que nós temos. Eu quero ouvir vocês e depois nós retornamos com a oração. Alguém gostaria de contribuir? Bom dia, meninas, tudo bom? Bom dia. A Lúcia falando aí sobre a questão da parceria, de ter alguém do lado e tal, me arremeteu a um período aí em Santarém, quando eu ainda estava em Santarém. Não sei se a Deia está na sala, mas tipo, teve um período que eu e a Deia, a gente trabalhava muito junto, muito mesmo. Né? Porque, infelizmente, tem muito isso, né? De concorrência, apesar de estar ali junto, aquele medo de, e se eu ensinar isso, será que fulano não vai querer roubar minhas clientes? Eu penso que se você conquistou, você não vai perder, né? Pelo menos não nessa área, assim, quando você conquista realmente, ó, que nem eu tô para cá, sei lá quantos anos que eu voltei a morar aqui em São Paulo, mas os meus clientes daí de Santarém continuam sendo meus clientes. Eles me ligam, eles me chamam, Regina, aqueles que realmente se fidelizaram comigo, gostaram do meu trabalho, o que eles fazem? Me chamam no WhatsApp, eu mando fazer as entregas. A Tâmara mesmo está levando um produto que está em falta em Santarém, está levando de Anápolis para entregar para uma cliente minha. Entendeu? Por quê? Porque, assim, é confiança, ela já está ali fixada comigo e falei, vou dar um jeito. Falei, peraí. Na hora me ocorreu da Câmara que ela comentou que ela ia para Santarém, eu entrei em contato com a Câmara. Falei, você consegue levar para mim, amiga? Lá eu dou um jeito de entregarem para ela. Ela disse, não, levo sim. Entendeu? Por quê? Porque são essas coisas. Eu acho que quando você fideliza realmente um cliente, quando ele sente confiança em você, independente se você ensinou outro ou não, se você compartilhou aquilo que você aprendeu, ou sozinha, ou vendo o outro fazer, ou alguém te ensinou, enfim, independente de como você aprendeu, quando você compartilha, só vai fazer a pessoa crescer mais ainda. E não esse negócio de, vai roubar minha cliente, não sei o quê. Não, eu acredito que não tem isso. E se, entre aspas, vou usar a expressão, roubou, é porque não era sua cliente ainda. Estava ali, você estava atendendo, mas não era sua cliente. Porque quando é seu cliente de verdade, pode acontecer o que acontecer. A pessoa continua. Assim como eu tenho cliente que mudou daí de Santarém, está aqui para o sul, não lembro nem qual é o nome da cidade agora, mas continua sendo minha cliente. Entendeu? Então, assim, essa partilha, assim, essa união, essa parceria é muito bom, sim. E, ao meu ver, são pessoas egoístas que não gostam dessa parceria para não compartilhar aquilo que sabe, não ajudar. E, assim, a gente, durante um bom tempo, eu e a Déia, a gente formou uma parceria muito boa aí em Santarém. Que legal, muito bom. Realmente faz diferença essa fidelidade de clientes
permanece. Eu pouco divulgo o Mary Kay. Hoje eu vou fazer umas divulgações da Mary Kay. Mas eu tenho clientes fiéis. Sim. Me ligam, me perguntam, tá, como é que estou? E eu sempre forneço kits completos de limpeza de pele, de maquiagem. Já tem aquele combos ali, né? Então, são clientes preciosos mesmo, preciosos para a gente. Mais alguém? Senão vamos para nossa finalização. Então, vamos lá. A nossa oração, ela diz assim: Senhor, obrigada porque o teu plano nunca foi que eu caminhasse sozinho. Abre meus olhos para reconhecer as pessoas que o Senhor já colocou ao meu redor como apoio e suporte. Dá-me sabedoria para construir alianças saudáveis que edifiquem minha fé e fortaleçam meu propósito. Afasta de mim o orgulho de querer dar conta de tudo sozinha e planta em mim um coração humilde, disposto a crescer com outras pessoas. Que a minha jornada empreendedora seja marcada por comunhão, encorajamento mútuo e vitórias compartilhadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos passar para o nosso momento de oração com a Jane, com você.